informar uma só e pedir duas? Ou não? Só com o sistema. Pode. Pode. Aí ele vai ter que te dar uma outra ação para tu gerar um sistema de equações para poder resolver. Há inúmeras questões que tu só vai conseguir resolver por um sistema. Mas tu tem que estar preparado para isso, depende das informações. A PA só tem duas fórmulas. Só duas. O termo geral e a soma. Com essas duas tu forma um sistema e resolve qualquer questão. Muitas das vezes só uma. Nas questões mais elaboradas, as duas. É o máximo que pode acontecer. Vocês estão anotando um detalhe, para não poder apagar, e aí então te mostrar como é que chegar à fórmula. Eu posso obter qualquer termo partindo de qualquer termo. Basta que eu saiba acrescentar o número adequado de razões ou retirar o número adequado de razões. Se o termo é anterior, acrescenta razões. Se o termo é posterior, retira razões. E tu chega a qualquer termo que a banca te propõe. Sempre. Isso aqui é uma forma perfeita de visualizar isso. Isso que eu botei 12º, se eu botasse 13º, 18º, tudo igual. Só ia fazer as continhas para adequar isso. O terceiro é A1 mais 2R. E o quarto é A1 mais 3R. Por que tu insiste nessa? Porque geralmente a banca te dá o primeiro. E o quinto é A1 mais 4R. E o sexto é A1 mais 5R. E o sétimo, A1 mais 6R. E o oitavo, A1 mais 7R. Chega um momento que a banca vai te perguntar, e se eu precisar calcular qualquer termo que eu queira? Qualquer um que venha na minha cabeça, como é que eu vou fazer? Da mesma maneira que eu fiz todos esses. Como é que eu fiz? Uma soma de dois elementos. Uma soma de dois elementos. Uma soma de dois elementos. Qual é o primeiro sempre? A1. Qual é o segundo? A razão multiplicada por um número. 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 O que esse número expressa? De onde que ele vem? Hélio, por que é 3 quando eu quero achar o quarto? Por que é 4 quando eu quero achar o quinto? Por que é 5 quando eu quero achar o sexto? Por que é 6 quando eu quero achar o sétimo? Esse número indica o número de elementos que vem antes daquele que tu queres. Ora, se eu quero achar quinto, quantos o antecedem? 4. Quando eu quero achar o quarto, quantos o antecedem? E 3. Quando eu quero achar o terceiro, quantos o antecedem? 2. Quando eu quero achar o 20º, quantos o antecedem? 19. Então, quantos elementos tem uma progressão? N. Ora, se o total de termos é N, quantos virão antes daquele que eu quero? N menos 1. Então, se eu quero achar o oitavo, 8 menos 1 vai dar 7. Se eu quiser achar o quarto, N menos 1. Número de termos, menos 1. Se eu quero achar o quarto, se aqui é 4, 4 menos 1, 3. Se aqui é 8, 8 menos 1, 7. Se aqui é 20, 20 menos 1, 19. Essa é a fórmula do termo geral, que não é nova para ninguém. Mas, pelo menos tu sabe como é que ela foi obtida. Qualquer termo, se lê assim, qualquer termo que eu queira, é a soma do primeiro mais a razão multiplicada. O que esse N menos 1 significa? O número de termos que antecedem o termo desejado. Esse N-1 representa o número de termos que antecedem o termo desejado. Eu quero achar o 20º. Quantos antecedem? 19. Se eu quero achar o 35º, quantos o antecedem? 34. 35 menos 1, 34. Então isso aqui representa o número de elementos, de termos que antecedem aquele que tu quer calcular. Isso que eu escrevi corresponde ao N menos 1. Tudo isso que está escrito é o N menos 1, vezes R, que é a razão. Esse tu entendeu.
Eu quero chegar neste, partindo de qualquer um desses. Como é que eu faço? Eu sei que vai dizer ridículo. Mesmo que seja ridículo, faça. Nem que seja mentalmente. É um aprendizado, mano. É uma coisa que tu tem que valorizar. Não considera que tu é o máximo, que tu sabe tudo. Parte do pressuposto que tu tem que aprender sempre. Muito para aprender. Para tu não passar por uma situação que tu já passou antes. Fazer vestibular para passar. Eles vão tirar o louco que ele quiser. Eu quero 15º. Isso é PA. Depois eu vou te mostrar a forma do termo geral da PG e a soma e terminou a teoria. E aí é pilhas de questões essas e outras tantas que vai achar em qualquer livro que tu abrir. Inclusive na sala ali tem apostilas de outros cursinhos, pilhas de questões de progressões. Agora começa pelas mais simples, é óbvio, né? Tu não é louco. Um abraço. Acho que vocês tomaram conhecimento, paixãozinha, de uma progressão aritmética. Tínhamos falado nisso. Porque a gente não envolve ninguém, não tem nada que bater, não precisa segurar muito. Você chorou ontem antes de ir embora, de ontem. Não queria sair, mas disse que tinha que priorizar a vida dela. Aí fica. Eu não penso que o Michel não paga pouco. Além de pagar todas as despesas de viagem, táxi, almoço, janta, tudo, ainda paga um salário totalmente separado, que nenhuma empresa do segmento paga. Nós tínhamos conversado sobre progressão aritmética, os elementos fundamentais. Tínhamos mostrado como é que você termina a razão, quais eram as notações fundamentais. Mostramos as 3 propriedades que são importantíssimas, que os amigos têm que valorizar. E aí começamos a conversar sobre o termo geral. Mostrei para vocês com uma simplicidade, acho que vale a pena repassar. A1, A2, A3, AN. Mostrei para vocês a importância desse elemento, termo geral de uma progressão que permite que eu obtenha qualquer termo que eu queira. Aí eu te mostrei que, por exemplo, o segundo termo é o primeiro mais a razão. Te mostrei que o terceiro termo é o segundo mais a razão, mas também pode ser o primeiro mais 2 razões. Mostrei que o quarto é o primeiro mais 3 razões. Mostrei que o quinto é o primeiro mais 4 razões. Mostrei que o sexto é o primeiro mais 5 razões. O que eu não sei se os senhores enxergam, que no meu modo de ver, o que tem que se aprender daí, é que essa é uma das infinitas maneiras de obter o sexto. Porque eu poderia pegar, por exemplo, o oitavo e tirar 2 razões e eu teria o sexto. Eu poderia pegar o 40º e diminuir 34 razões e eu teria o sexto. Então não há limite de possibilidades para obter esse termo. Aí, qual é a possibilidade que eu uso? Depende do que a banca me deu. Aí a banca me deu o 15º. Ah, ela me deu o 15º? Então o 15º menos 9 razões vai me dar o sexto. É claro que eu tenho que ter um mínimo de percepção, que isso é uma continha de aritmética. 8 menos 2, 6. 40 menos 34, 6. 15 menos 9, 6. 1 mais 5, 6. Quer dizer, não dá para errar. Se o termo é antecedente, somam-se razões. Se o termo é consequente, subtraem-se razões. E o resto é festa. Saber fazer isso é fundamental. Aí nós chegamos que um termo qualquer termo que eu queira, é sempre obtido por um somatório de 2 parcelas, onde a primeira é sempre o 1. Isso é fórmula do termo geral.